os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Irmãos, a mentira é a última das paixões das duas listas que nós estivemos expondo aqui com relação aos pecados, aos hábitos que nós devemos deixar, dos quais nós devemos arrepender de forma completa e definitiva, porque nós somos novas criaturas. Todos aqueles pecados que já foram referidos, incluindo agora a mentira, eram práticas naturais da vida sem Deus, da vida sem Cristo, da vida do velho homem. Mas nós nos desvestimos daquele velho homem e nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, com base no padrão da humanidade perfeita que existe em Cristo. Agora, com a vinda de Cristo ao mundo, trazendo a salvação de Deus, Deus está restaurando em nós a sua imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado. Em grande medida, em grande extensão, em grande profundidade, a imagem e semelhança de Deus que o homem tinha antes do pecado foi comprometida, foi desvirtuada. E Cristo veio da parte de Deus para restaurar essa imagem. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo em nós começou a fazer essa restauração. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos conceder poder para abandonar aquilo que contaminava o nosso caráter moral, que contaminava a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, as coisas que nós já referimos, elas precisam ser deixadas, abandonadas, como uma roupa suja. É preciso que nós renunciemos àquelas práticas de inimizade contra Deus para nos revestirmos da nova criatura que Deus nos tornou. Agora, o nosso compromisso é com Deus e a sua santidade. A mentira, portanto, ela está morta. A verdade triunfou e condenou e sepultou a mentira, segundo as palavras do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é o Evangelho de Deus. E a verdade de Deus, ela possui um poder de expulsar a mentira. É claro que na condição de humanidade caída, nós ainda estamos sujeitos a praticar a mentira.
mas não como praticávamos antes, como uma coisa natural. E se nós agora cairmos em alguma palavra de mentira, em alguma atitude mentirosa, o Espírito Santo vai nos convencer de pecado e vai nos conduzir ao arrependimento. E isso não pode ser de forma alguma uma coisa banal para nós. Se acontecer, será algo antinatural para a nossa nova vida em Cristo. Uma vez que a mentira está morta, uma vez que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou e triunfa em nós, então nós precisamos, como já lemos aqui, precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena com relação à mentira. Assim como nós tínhamos que fazer morrer a nossa natureza terrena com relação aos outros pecados que nós já estudamos aqui, a mentira também precisa ser morta nas nossas vidas diariamente, em todo o nosso relacionamento com as pessoas. A mentira, ela precisa ser morta e sepultada diariamente. E a cada confronto entre a mentira e a verdade. E nós fazemos morrer a mentira em nós, permitindo que a verdade de Deus seja a nossa escolha. Eu disse permitindo porque o Espírito Santo que em nós habita, ele age para que nós vivamos na verdade. Uma das cartas do apóstolo João, ele se alegra pelo fato de que os seus destinatários, que ele chama de filhos, andavam na verdade. Essa é a glória dos filhos de Deus, andar na verdade, viver de acordo com a verdade. E essa verdade, ela não é apenas de palavras, não é apenas uma oposição à mentira. A verdade de Deus é toda uma qualidade de vida, é uma maneira de viver, é uma compreensão da verdadeira realidade das coisas do ponto de vista de Deus para se viver de acordo com a vontade e o agrado de Deus. Isso é verdade, na prática. Mas o que é a mentira? De acordo com o dicionário, mentira pode ser hipocrisia, engano, erro, dissimulação, fingimento, traição, falsidade. É tudo de ruim. Mentir, portanto, é faltar com a verdade, é perverter a verdade, é enganar, blefar, exagerar com má intenção, trapacear, falsificar. Qual é a origem da mentira? Por que as pessoas mentem e de onde começou isso? A primeira mentira que nós encontramos na Bíblia é lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. E a primeira mentira, ela está nas palavras: é certo que não morrereis. Palavras de Satanás,
quando Eva lhe disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Porque foi o que Deus disse para eles. E então Satanás mentiu. Ele disse: é certo que não morrereis. É que Deus sabe, entende, que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Isso aí já é um desenvolvimento da mentira. É certo que não morrereis. Deus ameaçou vocês de morte para que vocês não comam e se tornem como ele. Essa foi a primeira mentira e a mentira mais trágica da história da humanidade, porque os seus resultados mergulharam a humanidade nas trevas, no caos, na violência, na desordem, na imoralidade, etc., até a volta do Senhor Jesus Cristo. A mentira é tanto uma negação da verdade, no caso lá, Satanás estava negando a verdade de Deus, que haveria consequências para a desobediência. Então ele estava tanto negando essa verdade, quanto induzindo ao erro, ao pecado. E toda mentira, ela tem esse mesmo propósito, de negar a verdade e de induzir ao erro, ao engano. Jesus Cristo disse que o diabo jamais se firma na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando Jesus disse isso, ele estava sendo confrontado pelos judeus. E Jesus, nesse contexto, ele disse que os judeus do seu tempo eram filhos do diabo, porque eles eram mentirosos. Nessa nossa exposição a respeito da mentira, é necessário que nós pensemos e falemos um pouco a respeito da questão entre mentira e realidade. É por causa do contexto em que nós vivemos. Nós temos uma experiência de vida diária, que é multifacetada, ou seja, o nosso viver diário, ele envolve várias coisas. Ele envolve comunicação, envolve comunhão, envolve compromissos, responsabilidades, envolve vários tipos de participação na sociedade. E nesse desenvolvimento natural da vida humana, nós, como filhos de Deus, nós estamos dentro de uma realidade das coisas que as pessoas que não têm Deus não conhecem. Então há um choque.
entre a nossa maneira de viver a realidade e a maneira das outras pessoas viverem a mesma realidade. Nós convivemos com pessoas todos os dias, de todas as maneiras, em vários locais. Alguns dos nossos encontros com as pessoas são rápidos, outros mais demorados e outros duradouros. Com algumas pessoas nós passamos até mesmo a estabelecer uma amizade. E passamos a ter coisas em comum. Mas sempre haverá um choque de realidades entre a vida daqueles que não conhecem a Deus e a vida dos filhos de Deus. E aqueles que vivem a vida de Deus, conforme a vontade de Deus, estão constantemente chocando, impactando a vida das pessoas que não conhecem a Deus. Há um distanciamento espiritual, apesar da aproximação física. No local de trabalho, nós convivemos com colegas que estão próximos a nós, fisicamente falando, mas infinitamente distantes no tocante ao conhecimento de Deus. Isso gera problemas. Isso gera, às vezes, hostilidade. Isso gera dúvidas. Isso gera oportunidades de evangelização. E por que há essa diferença, digamos assim, de vida e de realidade? É por causa da mentira. A mentira, ela faz parte da essência das relações sociais. As pessoas, elas vivem numa realidade que é oposta a Deus e, portanto, elas vivem numa realidade que a Bíblia chama de mentira. O homem sem Deus, ele vive nas trevas, ele vive na ignorância de Deus, ele vive na mentira de que ou Deus não existe, ou Deus não ama as suas criaturas, ou Deus não se importa com o que acontece no mundo. E nessa realidade sem Deus, as pessoas, elas possuem uma história baseada numa vida em que elas conhecem uma realidade que é falsa, que é mentirosa. E é por isso que elas mentem, porque elas já vivem na mentira. Então, essa mentira, ela está presente nas palavras, ela está presente no peso e na medida, ela está presente na bomba de combustível, onde a mentira está tanto
na quantidade quanto na qualidade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, todos vocês sabem que as bombas de combustível são adulteradas. Ou com relação à quantidade, ou à qualidade, ou as duas coisas. Então pense bem, o seu marcador de combustível, ele não foi preparado para te dizer se nos 50 litros de combustível que você colocou no tanque, está faltando um copo de gasolina ou de álcool. O Elias, que é o homem dos medidores, aí pode confirmar isso. Os nossos ponteiros que marcam combustível não vai acusar a falta de um copo, que são 200 ml, o copo padrão. Então, a cada dia são centenas ou milhares de pessoas que abastecem o seu carro, deixando um copo de gasolina lá para o dono do posto. Se nós computarmos isso em todos os postos de combustível do DF, do entorno, do Brasil, do mundo, quantos milhões de litros de gasolina que são roubados a cada dia? Milhões ou bilhões? E nós nos acostumamos com isso. Nós não fazemos conta disso. Nós vivemos num mundo de mentira, um mundo que, para se dar bem, mente de todas as formas. E nós sabemos também que o combustível está adulterado na sua qualidade. Anteontem eu estava assistindo um noticiário e eles estavam falando sobre isso. As oficinas mecânicas estão cheias de carros com os motores com problemas por causa de combustível adulterado. Disseram nesse noticiário que algumas pessoas às vezes têm que pagar 5, 10, 15 mil reais para retificar um motor que foi estragado pelo combustível adulterado. Algumas pessoas se revoltam, ficam indignadas com isso, especialmente os proprietários do carro, mas a gente ouve falar disso como se fosse uma coisa corriqueira, banal. É a banalização da mentira. Porque o distribuidor do combustível adultera na quantidade e na quantidade, e na qualidade e na quantidade, e ele fica tranquilo com isso. E nós continuamos abastecendo nos postos sabendo dessas coisas. Mas a mentira está presente também nos contratos, está presente nos tratados, inclusive entre as nações, está presente nas licitações. Que licitação que não é corrompida, que não tem mentira? Nós sabemos que todas as licitações que são feitas pelo governo municipal, estadual, federal, tem mentiras, tem corrupção. A mentira está presente nas eleições. E nós estamos aí vivendo essa tensão de como serão as nossas eleições este ano.
justamente com a ameaça da mentira relacionada com a contagem dos votos. É uma mentira sufocante essa, estressante, que nos deixa aí ansiosos, expectantes com relação ao que pode acontecer, já que aconteceu nos Estados Unidos e ficou por isso mesmo. Portanto, é uma realidade de mentira. Agora, dentro disso que nós já vivemos, nós estamos avançando para um futuro que a Bíblia mostra que será mais mentiroso ainda. A Bíblia não é otimista com relação a isso. Essa realidade mentirosa, ela vai aumentando, ela vai piorando. Nós já vivemos há muitos e muitos anos dentro de uma cosmovisão mentirosa a respeito, por exemplo, da criação. Aqueles que cremos em Deus e que temos fé em Deus pelo poder de Deus, nós sabemos como as coisas foram criadas. Mas o mundo sem Deus acredita numa origem das coisas através de um processo de evolução que exclui Deus. Para o sistema evolucionista, não há Deus. Porque todas as coisas surgiram, a princípio aleatoriamente, e depois se desenvolveram naturalmente. E nós vivemos essa realidade hoje. Quando nós estivemos cursando as nossas séries escolares aí, no meu caso, a partir da prova que eu fiz de admissão para o ginásio, a gente entra em contato com essa mentira cósmica a respeito da criação, e aquilo passa a ser uma verdade, uma realidade que vai governar as nossas vidas, inclusive a espiritualidade. Porque as pessoas que acreditam, por exemplo, na teoria da evolução, elas têm uma maneira de encarar o seu futuro, a sua esperança em termos espirituais, como algo que não depende de ninguém acima delas, só delas mesmas. Ou seja, cada pessoa vai escolher que tipo de vida ela quer ter aqui nesta realidade, porque não existe outra. No evolucionismo não existe pecado, não existe céu, não existe inferno, não existe condenação.
Não existe vida fora desta vida. Então as pessoas acreditam em destino, as pessoas acreditam na sorte, as pessoas acreditam no azar. E a vida das pessoas que se orientam por esse tipo de realidade é uma vida totalmente descomprometida com a moralidade. Para essas pessoas não há moral, não há lei moral, não há leis absolutas, não há diferença entre mentira e verdade, entre luz e trevas. Para essas pessoas, cada um pode fazer a sua própria realidade e estabelecer o que é certo e errado. Já pararam para pensar nisso? Já conversaram com alguém a respeito dessas coisas? Uma grande parte dessas pessoas se confessam agnósticas. Ou seja, elas até acreditam que possa haver uma força, um poder superior, mas que não pode ser conhecido e que não tem nenhuma influência na vida humana e que tanto faz quanto fez, não vai afetar em nada a minha vida. Nesse tipo de ambiente de vida, as pessoas, elas são influenciadas por todo tipo de religião e de filosofia. Elas ficam indo de um lado para o outro. E aí se detém naquele caminho que seja mais atraente. Há pessoas andando aí pelo mundo procurando algo que satisfaça o seu interior, a sua alma. Isso porque quer a pessoa queira, quer não, ela precisa de Deus e ela só encontra satisfação em Deus, embora ela diga que Deus não existe. Então ela acredita em qualquer mentira, porque ela já vive num ambiente que é mentira. Então, dentro desse meio ambiente humano, dentro dessa sociedade que nós vivemos e que caminha sem nenhuma esperança para o futuro, nós estamos vendo nos nossos dias uma transição para uma nova humanidade que está deixando determinados conceitos, que se chama de tradição, e abraçando outros. Nós estamos começando a ver que a humanidade começa a perceber essa transição por causa da desorientação das pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, mais tensas.
E uma pesquisa feita recentemente mostrou que o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo inteiro, que mais consome medicamentos contra a ansiedade e a depressão. O número de suicídios está aumentando na Terra inteira. Porque as pessoas chegaram na fronteira onde agora elas são confrontadas com essa realidade de mentira em que elas vivem. E aí elas não têm resposta. Elas já experimentaram tudo e nada adiantou. Agora as pessoas estão despertando para o fato de que a mentira é o alimento delas, porque o próprio meio de divulgação da mentira, que são os meios de comunicação, estão chamando a atenção para a mentira. E aí a mentira veio aparecer justamente na língua que é considerada a linguagem universal, o inglês. Fake news. Nunca se falou tanto em fake news, que é mentira. Notícias falsas, notícias mentirosas. Gente, mas o mundo sempre viveu de fake news. Desde o Éden. Mas agora isso está sendo, não sei, uma comoção, virou uma comoção. E parece que é uma novidade para as pessoas. As pessoas sempre mentiram, os políticos sempre prometeram e não cumpriram, os políticos sempre mentiram, sempre enganaram as pessoas. Mas agora as pessoas estão escandalizadas com as fake news, como se fosse uma outra coisa, que não fosse mentira. E nós também estamos vivendo na época das mensagens subliminares e de tantas outras coisas que estão revelando à humanidade que a sua existência é uma mentira. Mas isso não para por aí, porque em pleno contexto de fake news, nós estamos entrando, na verdade nós já entramos, estamos caminhando rumo a um processo que é a parte final da montagem de uma estrutura de realidade que está sendo chamada de realidade virtual. A coisa começou como brincadeira.
Isso já há algumas décadas atrás. Começou com videogames. E esses videogames foram sendo aperfeiçoados até que nós chegamos hoje a podermos jogar o que era chamado de videogames, poder jogar isso numa realidade virtual, onde os bonequinhos dos videogames, as figurinhas dos videogames, hoje podem ser usadas na forma de hologramas. Então a pessoa pode brincar daquilo que era videogame, é chamado videogame por causa está dentro do vídeo. Mas com relação aos hologramas, a pessoa pode brincar com imagens fora dos vídeos, ou seja, quase que interagir com a imagem de outras pessoas ou de animais que são projetados através de raios, chamados de hologramas. A primeira vez que eu vi isso foi nos filmes de Guerra nas Estrelas, Star Wars. Mas hoje já é uma realidade, qualquer pessoa pode, numa feira de tecnologia, manusear um holograma. Mas isso é apenas um dos pontos da passagem para essa realidade virtual que está sendo montada e que está sendo apresentada para o ser humano. Nós estamos fazendo uma transição para uma nova humanidade. E essa nova humanidade, segundo alguns cientistas, ela vai viver numa realidade totalmente virtual. Se já não acredita em Deus agora, então quando entrar nessa nova realidade virtual, não vai ter realmente, absolutamente lugar para Deus. Laboratórios de tecnologia no mundo todo estão trabalhando nesse sentido. E alguns cientistas estão chamando essa realidade virtual de inteligência artificial, ou, como no caso do Elon Musk, de metaverso. É um universo, segundo eles, paralelo ao nosso, que nós podemos acessar. A intenção é que a humanidade possa fugir dessa realidade bagunçada, desordenada, sem esperança, e entrar numa outra realidade chamada metaverso, multiverso, ou queira dar o nome que quiser, onde nós não vamos mais ter os problemas que nós temos aqui. Ou seja, o ser humano está tentando criar o novo céu e a nova terra através da tecnologia. É tudo uma mentira. É uma coisa artificial, uma coisa falsa, onde as pessoas, elas não mais serão movidas por sentimentos, coisa tipo amor,
amizade, fraternidade. Porque a inteligência artificial não tem nada disso, a inteligência artificial não tem sentimentos. Aquilo que o Elon Musk chama de metaverso, e ele acredita tanto nisso que a empresa dele se chama metaverso, é algo que vai transformar a vida das pessoas de tal maneira que elas não vão mais ter essa ligação que nós temos hoje, de família. É uma realidade sem moral, é uma realidade sem absolutos, é uma realidade sem contrastes. E se alguém acha que isso não pode ser possível, é só observar a maneira como as coisas estão acontecendo. Pessoas estão gastando milhões e bilhões de dólares todos os anos para fazer isso, fazer disso uma realidade. Livros e mais livros estão sendo escritos a esse respeito. Há décadas atrás, Stephen Hawking, um físico e astrônomo, ele já projetou esse mundo lá da sua cadeira de rodas, onde ele viveu e morreu. Ele projetou esse mundo artificial. E, na medida em que o tempo passa, nós estamos vendo que a ciência e a tecnologia estão seriamente procurando estabelecer e realizar isso. Que há pouco tempo isso era coisa somente de ficção científica. Mas agora isso está sendo apresentado a nós como a realidade futura, com certeza. E nós estamos vendo que a tecnologia está construindo no mundo inteiro as coisas que farão parte dessa realidade. Recentemente, o Papa Francisco chamou a atenção do mundo para os perigos da inteligência artificial. E o Elon Musk, o mesmo do metaverso, também. A inteligência artificial, ela substituiria a inteligência humana, porque os laboratórios estão desenvolvendo dispositivos que serão implantados no cérebro humano para fazer com que o ser humano pense além da sua mente.
Então, os pensamentos, os planejamentos, eles não serão mais como os de hoje, não serão mais o que nós chamamos de normal. Porque o homem vai projetar para o seu futuro uma vida que, inclusive, envolve eternidade. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Os cientistas estão afirmando cada vez mais que o nosso desenvolvimento científico e tecnológico vai garantir para nós a eternidade. Eles começaram falando em imortalidade. Já estão falando em eternidade. Bom, nós não vamos encerrar essa parte relacionada com a mentira hoje. Eu vou concluir porque nós ainda temos que falar sobre os tipos de mentira, as causas da mentira. Temos que falar sobre consequências da mentira e a condenação da mentira. Nós estamos falando nesse momento a respeito de mentira e realidade. Então, para terminar essa parte, eu quero lembrar a vocês que desde 1971, portanto há 29, 41 anos atrás, não, 51, 1971, 29 com 22, 51. Todos os anos se reúne uma instituição chamada de Fórum Econômico Mundial. Eles se reúnem anualmente, desde 1971. Em 2020, no dia, me parece que 27 de junho, foi em junho de 2020, essa reunião do Fórum Econômico Mundial apresentou um projeto para essa nova realidade virtual que eu me referi. E esse projeto ele foi apresentado oficialmente como o projeto desse Fórum Econômico Mundial para a solução dos problemas da humanidade. E nesse projeto, a primeira lei ou o primeiro princípio para a verdadeira humanidade é uma sentença impressionante. Diz simplesmente o seguinte: vocês não terão nada, mas serão felizes. Dentro dessa nova realidade virtual que é proposta, as pessoas, elas não serão donas de nada. Elas não terão propriedade. Elas não terão carro, elas não terão casa, elas não terão nada. As pessoas, elas não mais se casarão, não terão famílias.
As pessoas não terão direito, as pessoas não terão dinheiro, as pessoas serão controladas pelo Estado de tal maneira que elas serão felizes, serão sustentadas pelo Estado, elas produzirão suas cotas e receberão pontos por isso. E elas estarão felizes, segundo o Fórum Econômico Mundial. A passagem para essa nova realidade virtual é chamada de reinício. E o presidente da China, o Xi Jinping, ele já se apresentou como voluntário para ser o primeiro governante dessa nova realidade virtual. Então, gente, isso não é ficção. Isso é uma das maiores mentiras que estão sendo perpetradas, que estão sendo montadas para envolver toda a humanidade num novo tipo de existência, governada por uma inteligência artificial, que vai ditar como as pessoas devem viver. Ninguém vai poder ter aquilo que quiser ter, é aquilo que o Estado ditar. E recentemente, um ex-presidente falou exatamente isso, que se ele assumir a presidência do Brasil, a coisa vai ser assim. As pessoas não vão poder ter o que quiser, porque ele acha que é o Estado que deve controlar aquilo que as pessoas podem ter. Ele acha que é uma forma de resolver o problema econômico. Então vocês juntem todas essas coisas que já vêm acontecendo há décadas e o que está acontecendo hoje, o que está sendo projetado para o futuro, e vocês vão perceber que nós estamos passando por um momento de transição em que uma mentira real vai se transformar numa mentira virtual. Que vai produzir uma humanidade muito mais alienada de Deus do que essa agora. E eu desejo mostrar para vocês, na próxima oportunidade, que a palavra de Deus já anteveu e profetizou essas coisas. Até agora nós só mostramos o que está acontecendo. Agora nós vamos mostrar aqui que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso. E eu peço aos irmãos que estejam multiplicando diante de Deus as orações e as intercessões, porque os dias são maus.
nós estamos tendo o privilégio de sermos testemunhas de um dos grandes sinais da proximidade da volta de Cristo, que é justamente essa transformação da humanidade em uma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Onde só aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus é que vão escapar dessa dimensão, dessa mentira. Porque nós já temos a verdade. A verdade já nos libertou. Então, essa nova humanidade, ela não vai nos afetar. E nem vai impedir que aqueles que estão eleitos desde antes da fundação do mundo venham a se converter. Mas será uma realidade e uma humanidade tão estranhas à verdade, que então aqueles que farão parte dessa nova humanidade não vão tolerar a nossa presença, a presença dos filhos de Deus. E aí, então, é que se cumprirá aquilo que está no capítulo 13 de Apocalipse, em que os santos, os crentes, eles serão entregues à besta para a eliminação, ou seja, a extinção da igreja. Porque o choque da nossa realidade em Deus com a realidade que está vindo aí será muito grande, não vai comportar a existência dessas duas realidades. E então, Jesus Cristo volta. Que Deus, pois, nos abençoe, fortalecendo a nossa fé, nos concedendo graça e poder para que nós continuemos a dar testemunho da verdade, testemunho do Evangelho, vivendo a santidade de Deus no mundo, a todo momento. Quanto mais o tempo passa e se aproxima essa nova realidade, essa nova humanidade, nós precisamos nos consagrar mais, nos santificar mais, para que a verdade de Deus e o poder de Deus se manifeste através de nós. Porque o mundo está posto no maligno.